não precisa nem falar para vocês, né, que acima de tudo é treinamento, né? Para vocês treinarem, acima de tudo é treinamento, né? Isso é fundamental. Assim, é muito engraçado porque a maioria quando vai pensar em falar em público, fica logo nervoso, né? Logo nervosa. Amanhã eu tenho que falar, tenho que fazer uma palestra amanhã. Você nem dorme hoje, né? Porque é um problema sério, nem dorme. Acaba tendo aquela preocupação toda e lá no final das contas, tudo acontece de forma tranquila e foi assim comigo também. E se eu disser para vocês que eu fico tranquilo, a cada palestra que eu não sei se eu uso o verbo no presente ou no passado, se vocês acharem que eu fico tranquilo em cada palestra que eu dou, o que eu dava, né? Porque até agora eu não sei quando é que eu vou começar a dar palestra de novo, estou doido para dar uma palestra e não tem para quem dar palestra, como é que eu vou, né? Como é que eu vou dar palestra agora? Não tem como, né? Então, eu não fico tranquilo, não. Acho que, assim, nos 2, 3 primeiros minutos, eu fico tenso, até para você entender quem é que está te ouvindo, né? Qual é o teu público. Vamos imaginar que você tenha um público hostil, né? Tem que saber, em 3, 4 minutos, já dá para você entender que você tem ou não um público hostil. Então, até lá, você fica sobressabe. É claro que, como eu tenho já experiência nisso, como eu já fiz muita palestra, parece ser, assim, para 500 pessoas, para 100, para 50, para 30, na Bienal, em faculdades, eu sempre falo muito de rádio em faculdades, eu já me acostumei, não tem nenhum problema, então eu me conheço. Eu sei quando é que eu começo a ficar tenso. Assim, eu quero perguntar a vocês aí se vocês já falaram em público alguma vez. Ladies first, Kelly Santos, você já falou alguma vez em público? Eu falei a Kelly, não sei se a Kelly está ouvindo falar agora. Mas então, Vitor, vamos lá, Vitor. Você já falou em público? Eu lembro a última vez, foi um trabalho de sociologia, e eu acho que eu me saí muito péssimo. Mas por quê? Por que, Vitor, você foi muito péssimo? O que você acha? Porque eu acho que eu não consegui falar direito, sabe? É meio que entrar no personagem. Eu acho que eu falei com muita euforia e ímpeto. Aí ficou uma coisa exagerada. E eu acho que eu tava com raiva no momento. Você estava com raiva no momento? Porque você não queria fazer? Brigou com um grupo e ninguém apresentou, você fez o trabalho sozinho e teve que apresentar. Aí estava com raiva. Não, eu acho que foi, sei lá, para ganhar mais ponto extra. Só que não foi uma boa estratégia. Ficar com raiva não é uma boa estratégia para ganhar um ponto extra, não. Eu não sei. Mas não tem problema. Mas você até que sentiu assim, o que me interessa aqui, o que eu acho interessante depois do Gabriel, a Kelly e o Cauã, que tá entrando agora. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Eu acho que o que me interessa aqui é como vocês se sentiram fazendo essa apresentação, entendeu? Porque você pode ficar tenso até numa reunião de condomínio, falando para pessoas que não conhecem, para 4, 5 pessoas, para 10 pessoas, para 500 pessoas. Não tem... Eu quero que vocês me digam como foi esse sentimento, entendeu? Fala, Gabriel. Pode falar. Já fiz algumas coisas, né, pelo fato de já ter passado pelo colégio, então você tem as apresentações de trabalho. Eu tenho uma experiência péssima uma vez, que foi numa apresentação de um trabalho sobre a matéria de inglês. Eu fui apresentar e parecia que eu não tinha muito domínio do meu assunto, então eu estremeci muito na hora que eu fui falar. E aí não rolou, não saía, assim, deu um abalo geral, pane no sistema, e eu me tremia todinho. Mas já teve, por exemplo, vezes de eu entrar para mais gente até e ter que apresentar um trabalho e para eu ter um domínio muito bom e já conhecer muito do que eu estava falando, aí naturalmente foi muito tranquilo para mim, entendeu? Mas veja bem, quando você tem o domínio daquilo que você está falando, é claro que, né, tudo fica melhor, não tenho dúvida disso. Agora, isso é bem normal, viu, Gabriel? Bem normal você travar. No início é mesmo assim, no início é bem comum, até porque você, já perguntando
a um psicólogo uma vez, que foi nosso aluno, e ele falou que a vontade de agradar é muito forte, a vontade de acertar é muito forte, e aí você acha que você não vai dar conta daquilo, e isso é muito ruim, né? Então você pensa que você já é um fracassado antes de subir ao palco. Aquela história que eu falei, quando você sabe que vai fazer uma palestra, nem dorme no dia anterior, nem dorme, porque você fica pensando muita coisa. Você pensa que tudo vai dar errado, não é a primeira coisa que você pensa. Vai tudo dar errado. E não é bem assim, né? Alguém mais aqui já falou em público? Conta para mim. Eu. Quem é eu? Kelly? Eu. É. Então tá. Eu já falei na igreja, eu li. Sabe quando a pessoa vai ler o evangelho? Sim. Não o evangelho, porque o evangelho quem lê é o padre. Aquelas historinhas antes. Sim, as historinhas lá. Eu esqueci. Tem muito tempo que eu não vou na igreja. Você não vai à igreja há muito tempo, né? Isso é pecado, viu, Kelly? Quando a gente tá lá é pecado, que a gente não tá. É pecado, né, Kelly? Tudo é pecado, rapaz. Mas quantas pessoas tinham na igreja? Ou tinha muitas. Então. É aquela igreja Nossa Senhora fica em Vila Isabel, Nossa Senhora de Lourdes, aquela igreja grandona, muita cadeira, tinha muita gente, tava cheio. Entendi. Que era sábado vai e as crianças, eu fazia catequese, e as crianças, os pais das crianças, meus pais foram ver, eu tava nervosa, mas eu fui muito bem. Assim, você estava nervosa, mas dentro de tudo se salvou, né? Não teve nenhum problema. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem é que não há, eu não tô perguntando aqui se vocês saíram bem ou saíram mal, como é que foi, não. Eu só quero que vocês entendam que esse sentimento, a forma que vocês reagiram a estar no palco é que é a mais interessante para mim. Porque, na verdade, é interessante para vocês. Né? Imagina, Kelly, você fez isso lá uma vez na nossa igreja, a igreja lotada, você falou para todo mundo e você saiu bem. Agora imagina se você, por exemplo, faz isso toda semana, ou todo dia, ou 2 vezes por semana. Você hoje estaria craque, já iria subir, né? Sem nenhum problema, subir no palco, que eu digo, né? Pode ser na igreja. Eu fiz 2 vezes, só 2. E nessa segunda vez você se sentiu mais fácil? Mais facilidade? Na verdade, na primeira vez, na hora que eu subi, eu tava nervosa, aí eu só não olhei para as pessoas e comecei a ler. O nervosismo passou na hora e eu consegui ler tudo sem problema nenhum. A gente vai ver daqui a pouco que o mais importante é você olhar as pessoas e não ver, tá? Porque se você for olhar e perceber as pessoas, você pode se assustar com a quantidade de gente que está te vendo. É complicado. Essa é a tática que eu uso, por exemplo, quando eu vou falar em público alguma coisa assim, eu fico olhando para um ponto que esteja na plateia, mas seja um ponto fixo que não seja ninguém. Eu fico olhando para uma cadeira, eu fico olhando para o chão, lá o chão do meio, para parecer que eu estou olhando diretamente para a plateia, e não para o chão da minha cara aqui, entendeu? Só que, por exemplo, quando eu senti um dia que eu senti muito medo, e eu não estava no meu quarto. Foi uma vez que eu fui narrar um campeonato no ano passado, e quando eu cheguei para narrar, que eu vi a quantidade de pessoas que estavam vendo, e na plataforma que a gente narra, que é a Twitch, professor, a gente tem um contato direto com o chat. Então, você fala e você já vê a resposta do público na tua direita. Então, era muito difícil, porque eu tentava não ficar olhando, para não me atrapalhar, entendeu? Quando eu vi que era, tipo assim, 1000 pessoas, eu fiquei assim, meu amigo. Deu 1000 pessoas. 1000? Era um campeonato de Valorant, professor. Então acabou, né? Esse campeonato 1000 até é pouco, né? Não, mas aquele dia eu congelei, professor. Eu senti frio. E detalhe, eu olhava assim, cara, eu tô no meu quarto, cara, num lugar que, tipo assim, eu tô todo dia, velho. Não era pra estar assim. Né? É muito maluco porque você não se reconhece, né, cara? Você não se reconhece, você fala, pô, eu sei isso, eu sei a matéria, eu sei tudo, mas você não se reconhece. Ainda mais também quando pode dar algum problema técnico, isso é um problema. Então, por isso que é importante a gente ter a capacidade respiratória interessante, porque a capacidade respiratória, se ela estiver correta, se você estiver respirando normalmente, você não vai ficar ofegante, né? E uma outra coisa, já perceberam que você tem muita sede na hora que você está nervoso, está nervosa? Você fica com sede, né? Parece que você fica desidratado. É impressionante. Subiu no palco, começou a história, você fica desidratado, cara. Aí você tem que, por isso, é que na maioria das vezes, tem um copinho d'água
ali do lado para a pessoa fazer uso da água, né? Não adianta, assim, às vezes você pega um profissional muito antigo, um profissional já ciente do que ele vai fazer, um profissional até conhecido, e eu vejo isso, por exemplo, na escola de rádio, quando nós estamos há um ano online, né? Mas quando nós ficamos 26 anos, 28 anos, vamos fazer 30 anos, né? 29 anos, nós ficamos no presencial. E você pegava, assim, o cara que era um excelente comunicador no rádio, quando ele ia começar a dar aula na escola, ele ficava nervoso. E o cara é acostumado a dar aula, né? A dar aula todo dia no rádio, né? A fazer, a responder, a ser competente como ele era, né? Super competente, e a audiência lá em cima. O cara ia dar aula, a primeira aula ele tremia, porque ele nunca tinha feito isso antes, porque as pessoas estavam ali olhando para ele. É muito maluco isso, né? Isso quer dizer o seguinte, que nós somos normais, gente. Nós não somos máquina, nós somos normais. Então, assim, é muito normal que qualquer um aqui, quando vá falar em público, fique nervoso. O que não pode, não sei quem foi que falou, acho que foi o Gabriel, né, que travou tudo. Travou tudo. Sim, isso foi no colégio. Não, mas também no colégio tem um adendo aí, né? O colégio tem um agravante. Você está ali para ganhar nota, né? Então, você não está ali para colocar a sua opinião. Eu, quando vou fazer uma palestra em faculdade, por exemplo, de comunicação, ninguém vai me dar nota. Daquilo ali, eu não dependo daquilo ali para passar de ano, entendeu? Então, se eu falar uma besteira, eu vou embora depois e tudo bem. Nenhuma pessoa vai me dar nota 0 ou vai me prejudicar por conta disso. Então, eu entendo vocês muito bem. Eu super entendo vocês. Cauã, o Gleison, alguém tem alguma coisa para falar sobre o dia que vocês fizeram alguma palestra ou falaram em público? Cauã ou Gleison? Eu tenho. Na minha escola, ano passado, teve uma apresentação sobre a consciência negra do projeto sim. Paim. Legal. Na minha escola, eu e meus amigos, a gente costumava fazer muita batalha de rima. E a gente literalmente era o único. E a gente sempre fazia campeonato nas escolas, a gente sempre se destacava nessa questão de rimar, legal isso. Escrever algumas letras, coisas básicas. Sim. Aí, no dia que teve essa apresentação sobre a consciência negra, literalmente todo mundo começou a gritar meu nome, me botando para fazer uma rima na hora ali. Sendo que eu não esperava por nada disso. E, sabe, eu fiquei nervosa no lugar com você contando. Eu também tô nervoso só de imaginar, cara. Uma rima eu também, eu não nossa, sei. Velho. Eu agora complicou aqui também, porque eu também fiquei tenso. Porque não é só você falar, é você fazer uma rima, cara. Sim, é algo mais complicado. Pelo amor de Deus. Caraca. E aí, como é que foi isso? Aí tremeu tudo. Sim, literalmente foi assim. Sabe quando você se sente numa cena de um filme, todo mundo gritando seu nome, todo mundo torcendo por você, esperando uma coisa boa? Eu me senti literalmente assim. Eu fiquei tão nervoso na hora de subir no palco, eu me tremia. Só que, por incrível que pareça, na hora que eu cheguei lá em cima... Eu entendo você, calma. Por incrível que pareça, na hora que eu cheguei lá em cima, eu consegui, fluir normalmente. Eu olhava para todo mundo, ria com todo mundo, e ficou um negócio até que divertido. Depois disso, nunca mais eu fiz palestra nem nada, porque eu tremi de um jeito que eu não quero tremer nunca mais. Vamos lá. Isso tem uma explicação. O Gleison, você pode falar? Tem alguma história para contar? Eu já tive a experiência de, na igreja, discursar sobre um assunto na igreja. No começo, bater aquele frio na barriga, que é normal, acho que para todos. Mas depois que você domina o assunto, ali você vai pegando uma certa confiança, né? E também tenho uma dúvida, Rui. O que fazer quando você está ali discursando, palestrando, e percebe ali que o público perdeu o interesse? O que eu posso fazer para poder... Peraí, vamos com calma. Já vamos chegar lá, peraí. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que ninguém aqui tem problema, tá? Vocês são pessoas normais, inclusive existe um estudo, esse estudo é sério, e que diz que falar em público é o maior medo do ser humano. Olha isso. Falar em público é o maior medo. Se você acha que você tem medo de aranha, se você acha que tem medo do escuro, de um pesadelo ou de fantasma, bobagem. Você tem mesmo medo de falar em público. Viu? Não sei se o Cauã viu, tem um estudo dizendo o seguinte, que o maior medo do ser humano é falar em público.
Então, você pode ver que vocês são pessoas normais. Eu ficaria muito assim, abismado, eu ficaria abismado se ninguém aqui tivesse medo de falar em público e dissesse, não, para mim tudo bem, vou lá e faço. Isso não existe. A pessoa que faz isso, ela tem algum problema, porque acontece, né? Mas a primeira vez o cara sobe no palco e não tem nenhuma reação, tipo, me tira daqui, não, tem que... Geralmente é assim, geralmente as pessoas ficam muito tensas, e isso é muito normal, tá bom? Bom, vamos lá. Explicando rapidamente o que acontece, porque, como eu falei para vocês, isso vai acontecer em qualquer momento da vida de vocês, falar em público, e que também pode ser, por exemplo, a primeira vez que você for atuar numa rádio comunitária, naquele seu emprego que você vai falar, enfim, alguma coisa que, se você puder fechar o microfone, Gleison, vai ser interessante, tá? Isso, obrigado. Quando você, por exemplo, vai trabalhar com a voz, ou como ator, ou como comunicador, ou como locutor, ou como você, até mesmo numa loja, você mesmo até, não sei, gente, algum lugar que você vai trabalhar com a voz, tá? O que vai acontecer? A voz é um retrato muito fiel, muito honesto, de quem nós somos e como nós somos, tá? Então você pode muito bem, eu posso mais ou menos traçar como é que eu vou dizer, um perfil, eu posso traçar um perfil sobre quem você é só de ouvir a sua voz. Eu posso estar errado, mas eu posso traçar aqui. Uma fonoaudióloga, ela pode traçar um perfil de quem você é só em ouvir a tua voz, tá? Isso é fato. Agora, quando você começa a usar personagem e se torna profissional da locução, esse perfil, ele é escamoteado, ele é blindado, ele é, vamos dizer assim, um pouco esquisito. Por quê? Porque, com certeza, você não tá sendo você está sendo o profissional, está sendo o ator ou a atriz que você botou na frente para falar por você, sendo, então, Você quer falar, Vitor? Pode falar. Eu iria perguntar se a gente consegue ficar profissional treinando por conta própria. Ah, sim. Eu não sei se você consegue se tornar um grande profissional, porque para você se formar um grande profissional, é muito interessante, eu acho que é fundamental você experimentar as coisas, tá? Você pode treinar sim, mas eu acredito que você só vai se tornar realmente um profissional se você tiver essa experiência em loco, ali, sabe, sentindo a mesma coisa. Porque você pode treinar todo dia diante do espelho, diante de algum familiar, você pode botar 3, 4 amigos, todos de máscara, evidentemente. Aí é bom se eles estiverem de máscara, você não vai poder ver se eles estão rindo ou não de você, né? Mas se você, por exemplo, tiver botar 4 pessoas ali da sua família e você começar a falar sobre a sua palestra e treinar a palestra ali, você vai ficar em uma semana muito bom naquilo ali que você vai fazer na tua sala, na sala da tua casa, né, da tua residência. Você vai falar para as mesmas pessoas, ou você falando para frente do espelho também, tudo mais. Basta você realmente ir para um lugar onde você nunca foi antes, para você começar a tremer. Isso aí não tenha dúvida. Então, eu acho que esses momentos difíceis que você tem durante o teu trabalho de palestrante, eu acho que tudo isso soma. Então, eu acho que você pode treinar, Vitor, sim, pode não. Eu acho que você deve treinar sozinho a sua palestra. Escolhe um tema que você goste de falar sobre, que você entenda, porque ninguém vai falar sobre uma coisa que não entende. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre aquilo que você entende, gostaria muito que você treinasse com amigos, familiares, no espelho, sozinho, enfim. Mas você vai treinar, mas só vai realmente ser um profissional se você sentir o frio na espinha. Eu acho que quanto mais frio na espinha você consegue ter, mais fácil você encara os outros desafios, entendeu? Mas, assim, o primeiro passo é fazer exatamente isso que você está fazendo. E a minha proposta agora, diante de uma pandemia que está se arrastando há mais de um ano, que você faça isso agora. Liga a câmera do seu computador, grave do seu celular, faça alguma coisa que você possa valorizar a tua voz também.
possa falar de improviso, mas eu volto a falar que tem que ser um assunto que você domina, né? Se você não dominar aquele assunto, não tem razão de você fazer. Como é que alguém vai falar sobre alguma coisa durante, sei lá, 30 minutos, 1 hora, uma coisa que você não domina ou que você não gosta, né? Então é meio complicado. Tem que arrumar um assunto que você domina. Posso seguir? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem a resposta aí do Gleison. Tem que dar a resposta para o Gleison aí, como é que faz, quando a plateia já estiver dormindo. Nenhuma pergunta? Tudo certo? Então eu vou continuar. Respondendo logo a pergunta do Gleison, é muito fácil você acordar uma plateia. Vamos dizer assim, nós temos vários tipos de plateia, né? Eu, por exemplo, quando chego para fazer uma palestra em faculdade, geralmente aquela palestra ali está valendo hora-aula. Então, a pessoa que está vendo a palestra, ela vai ganhar hora-aula para abater nas horas-aulas da faculdade. Geralmente 1 ou 2 horas, né? E a pessoa não está interessada em palestra, ela vai ver todas as palestras que a faculdade colocar lá na rotina delas, né, na agenda, ela fica, caça a palestra. Não tem nada a ver com ela, mas ela vai porque ela quer ganhar essa hora-aula. Aí eu já pergunto de início, por exemplo, quem quer assistir a palestra ou quem quer ganhar a hora-aula, porque eu assino, não tem problema. Né? Eu vou assinar como se todo mundo estivesse presente na hora-aula, porque eu só quero realmente que fique as pessoas que são interessantes. Não adianta eu, por exemplo, fazer uma palestra para 50 pessoas e só 3 estarem interessados. Isso vai me atrapalhar muito. Então, eu prefiro que só as 3 pessoas fiquem, para que a gente possa bater um bate-papo bem legal e seja até mais aconchegante. Então, assim, esse é um tipo de plateia, aquela que está ali, mas que não está muito afim de saber. Então, por mais que você fale, por mais que você exercite a tua nuance de voz, porque às vezes você está falando num tom, como eu estou falando aqui agora, e eu vou falar com toda sinceridade. Se eu continuar falando nesse tom aqui, numa palestra, um ar-condicionado ligado, e eu falando nesse tom, após o almoço, eu tenho certeza que metade da galera vai começar a cochilar. Porque eu vou estar falando coisas interessantes e as pessoas vão estar entendendo nana, nenê, que a cuca vem pegar. Vamos dormir. É isso. Mas é muito complicado. Então, o que você faz? O primeiro passo para você chamar a atenção para esse público que não quer a tua palestra, que não está ali para isso, está só para ganhar um ponto, a primeira coisa que você faz é talvez levantar o tom alguma coisa. Não é isso, entendeu? No que eu pergunto assim, vocês estão entendendo? No que eu levanto o tom, já a metade acorda. Como, opa, eita aí, parece que você sacode a pessoa, sabe? Opa, o teu tom de voz sacode o ombro da pessoa, tipo, acorda aí que eu estou vendo que tu tá aí, tá dormindo, acorda. Isso, se você tiver com o microfone na mão e quiser fazer. Você pode também começar a andar de um lado para o outro. Se você começa a andar de um lado para o outro no teu palco ali, porque não vai ficar lá do outro lado, pro lado, não. Você anda só um pouquinho, já vai facilitar, porque o cara vai ter que te acompanhar. E nessa de acompanhar, ele já despertou um pouco. Isso nada resolve se a tua palestra for chata, se o assunto não tiver a ver com alguma coisa, se você continuar falando como se fosse uma música, entendeu? Então, anda, vira e mexe. É provável que você levantando o teu tom, as pessoas te olhem. É provável que se você fizer um comentário dentro da palestra, mas um comentário mais pessoal, alguma coisa assim, é provável que alguém fale alguma coisa, ou levante a mão para falar alguma coisa. É provável também que você possa, vamos dizer, fingir que alguém perguntou alguma coisa, né? Você está no meio da palestra, o pessoal está meio assim, meio desmotivado, você fala, ei, você quer falar alguma coisa? As pessoas vão parar, vão olhar para trás para saber, não, achei que você levantou a mão aí, tivesse levantado a mão para falar alguma coisa. Mentira, ninguém levantou a mão não, mas ninguém vai saber que é isso aí. Então, dá para você fazer certas coisas, entendeu, Gleison? Mas não adianta se a palestra realmente for chata. Não tem a dúvida. Agora, vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aí? Tipo assim, gente, ó, se o assunto que você está falando é ruim, aí não adianta, cara. Agora, se você faz uma palestra, eu vou falar sobre rádio para estudante de comunicação. Pô, os caras vão querer saber o que está acontecendo no rádio, né? Eu vou falar assim, por exemplo, quer ver? Eu tenho um assunto agora
que é uma palestra que eu vou fazer, assim que passar acabou o café, olha, eu fiz café, acabou o café, acho que eu bebi tudo. Então, assim, eu já tô nessa, assim. Então, tem um assunto aí, eu não sei se eu comentei com vocês, mas se eu não comentei, eu deveria ter comentado, mas eu vou comentar agora, é a respeito da primeira transmissão de rádio no Brasil. Eu tenho uma palestra que fala sobre a história do Brasil. É bem legal, bem interessante, é engraçada, é legal, porque a história do Brasil, ela é engraçada, a história do Brasil é engraçada, mas a história do rádio no Brasil ainda é mais engraçada ainda, né? Então, de certa forma, mudou agora a minha palestra, porque a primeira transmissão de rádio no Brasil, eles achavam que foi dia 7 de setembro de 1922. Agora, ano que vem, se completa 100 anos de rádio no Brasil. Não é mais, entendeu? Na verdade, não é mais. Nós temos já agora aí uma 103 anos, porque o que aconteceu foi que... Só um minutinho, peraí. Ok. O que aconteceu? Nessa história dos 100 anos de Rádio Brasil, já passou. A primeira transmissão de rádio no Brasil foi em 1919. Então, quer dizer, tudo que eu falei até hoje tem agora um adendo. Não é mais 1923, 22, é 1919. E não foi no Rio de Janeiro, foi em Pernambuco. Olha isso. O que é legal ser em Pernambuco? Porque naquela época, você imagina, há 100 anos, né? Há 100 anos, as coisas só aconteciam nas grandes metrópoles. Vocês concordam comigo? São Paulo, Rio de Janeiro. De repente, uma cidade pequena como Pernambuco ou era, menor ainda, transmitiu a primeira emissora de rádio do Brasil. Olha que orgulho, né? Olha que legal isso. Olha que bacana. Isso mudou um pouco. Então, quer dizer, se alguém é estudante da história do rádio no Brasil e vai ver a minha palestra sobre as novidades da primeira transmissão de rádio no Brasil, todo mundo vai prestar atenção, concorda? Porque tem todo mundo interessado nisso. Agora, se eu boto, por exemplo, um monte de dono de bar, dono de papelaria e dono de açougue para ver minha palestra sobre o início do rádio no Brasil, você acha que eles vão curtir isso? Não vão curtir. Então, assim, você tem que saber para quem você está falando e como você vai falar, né? Então, é óbvio, fica óbvio isso. Você tem, quando você faz uma palestra para quem está interessado, você pode até manter o ritmo lento, que as pessoas vão entender. Eu estou esperando, por exemplo, a cura da AIDS, vamos dizer assim, né? De repente, o cara vai descobrir um remédio que você bota na língua e você nunca mais tem Covid. Uma vacina que você pinga uma gota e você nunca mais vai ter Covid na vida. A vacina tipo Sabin, né? Você bota ali na língua, engole e nunca mais vai ter Covid. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? Aí você vai na plateia, quem não vai querer ver isso? Quem não vai querer saber? Todo mundo. Então todo mundo vai ficar, né? Interessante, vai achar interessante, vai querer saber como é que é, e é isso. Então, Gleison, não sei se eu respondi a tua pergunta. Tem várias formas. Você falando, mudando o tom, você andando de um lado para o outro, você chamando a atenção para quem... E é isso. Fala. O que é que eu não posso fazer de jeito nenhum? Estou palestrando, o que é que eu não posso fazer de jeito nenhum? Falar palavrão. De jeito Só nenhum. isso? A não ser que a plateia seja menos careta, seja menos formal, a não ser que você fale, por exemplo, porque essa lei, na verdade, é uma merda. Pronto, aí você não vai precisar falar mais nada. E merda hoje não é aquele palavrão como era há um tempo atrás. Você pode falar algumas coisas assim, desde que isso, eu não gosto de usar palavras. E alguns palestrantes pedem autorização. Eu posso falar palavrão aqui? Posso. Quando ele fala isso, ele já vai falar o palavrão, né? Mas é interessante isso. É igual, por exemplo, olha, Vitor, eu não tenho nada a ver com a tua vida, não, mas eu quero te dar um conselho. Quando eu falo, Vitor, eu não tenho nada a ver com a tua vida, você vai ser obrigado a ouvir o que eu vou falar, porque eu já me desculpei. Né? Isso é uma grosseria fora do comum, mas isso acontece. Gente, olha, eu posso falar palavrão aqui? Posso falar? Todo mundo vai falar, pode, porque todo mundo quer ver o circo pegar fogo, né? Quer ver o fogo no parquinho. Então, eu vou falar, olha, essa lei aí não pegou porque o brasileiro é um país de merda. É isso, entendeu? Aí você pode brincar, e às vezes um palavrão fala muito mais do que qualquer outro adjetivo, né? Você falando um palavrão, pode falar, mas tem muito mais coisa
que vai fazer. Você não pode falar. Deixa eu seguir aqui para a gente poder falar melhor sobre isso. Primeira coisa que eu vou falar é que existe vamos dizer assim, você produz uma enzima que vai no teu cérebro, que é, por exemplo, quando você está com muito medo, é a adrenalina, né? Quando você tem a adrenalina para andar em montanha-russa, subir no palco para palestrar, você está liberando a adrenalina. É muito terror, é um terror. Logo depois da adrenalina, vem a serotonina ou algo similar, né? A endorfina, que é aquilo que você libera, por exemplo, quando você sai de uma montanha-russa, você fala, quando você vai entrar, não quero, não quero, não quero, não quero, você curte a montanha-russa, no final, quando termina, você pede para, eu quero de novo. Não é? Mesmo quando você desce do palco, você pensa assim, cara, que legal, quero dar mais palestra, quero ser um palestrante, quero fazer isso na minha vida. Né? Então, isso é químico, tá? Isso é um processo químico e muito real. Bom, é natural que você, quando você vai subir no palco para fazer uma palestra, é natural que você vá se surpreender. Você vai surpreender com perguntas, vai surpreender, inclusive, com você mesmo, tá? Você tem que se surpreender com as coisas boas, e também se surpreender com as coisas ruins que podem acontecer, talvez uma gafe que você cometa, talvez um nome errado que você fale, e aí eu peço, por favor, seja bem honesto, se você percebeu que você falou alguma coisa errada, fale novamente, não tem nenhum problema, você pode falar novamente, você pode falar, gente, eu errei aqui, hoje em dia não tem nenhum problema, você diz, olha, eu errei, eu achei que fosse o nome tal, mas não é outro nome, eu errei aqui a data. Pode errar, pode se desculpar, porque as pessoas gostam quando você se desculpa. As pessoas gostam quando você se preocupa com a veracidade dos fatos, tá bom? Então, assim, você vai ter que se surpreender para você decolar na carreira. Se você não tiver aquele frio na espinha e não tiver a surpresa diária no seu trabalho, você não decola, tá? Agora, uma coisa que é muito comum na palestra é o improviso, tá? Você precisa fazer um improviso, porque o que acontece com o improviso, né? Ele é perfeito. Quando você faz um improviso perfeito, você fica pleno, né? Pô, a plenitude para que você desenvolva o seu trabalho. Mas, assim, você só pode improvisar depois que você dominar a técnica da fala. Porque você não vai fazer, por exemplo, começar a improvisar se você tiver uma dicção ruim, se você tiver uma respiração falha, tá? Você não pode trocar a ordem das coisas, né? Porque se você não tem a dicção boa, você vai se embaraçar na hora que você for fazer o improviso. Não pode. Só pode improvisar depois que toda a tua parte mecânica da fala estiver legal, né? Agora você tem que respeitar muito também o seu público. Eu digo sempre que você tem que amar seu público acima de qualquer coisa. Tá? Amar a bancada de professores, eu falo isso, né? Aquele professor que está ali te olhando, né? Se você está fazendo um trabalho na escola, você está ali e o professor está te olhando, doido para deixar você em recuperação, né? Vai deixar você em recuperação. Não é tão simples assim, né? Mas é interessante que você lembre que a maioria das palestras não vai deixar você em recuperação, a maioria das palestras não vai te dar nota baixa e não é um trabalho de escola, tá? Você deve oferecer para eles, o que eles estão esperando. O que eles estão esperando? Eles querem que você faça uma boa apresentação. Agora, você pode achar que você pode melhorar a sua apresentação. Não é problema. Isso é um problema seu. Se você acha que pode melhorar, maravilha. Vá atrás dessa melhora. Mas, com certeza, o público vai achar que a sua apresentação foi razoável, foi boa. Nós é que temos muita crítica. Entendeu? Para você começar, por exemplo, a apresentar alguma coisa, você tem que começar se apresentando, né? Meu nome é Rui Jobim, eu sou radialista há 40 anos, eu estou aqui porque eu vou falar sobre a história no rádio do Brasil, e eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Eu não vou fazer uma palestra, eu vou fazer um bate-papo aqui, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão. Pronto.
tá? Eu estou conversando com o público, eu estou adaptando o meu discurso, entendeu? Porque quando eu falo que não é uma palestra, eu já estou relaxado. Isso é uma boa tática, tá, cara? E vou dizer para você, ó, o discurso tem que interessar a plateia, né? E você ter esse jogo de cintura, ser sensível, ter empatia, né? Empatia. E perceber, assim, que você pode estar naquele lugar lá que você está. Você pode estar vendo. Poxa, como é que eu estaria vendo hoje esse palestrante, que sou eu, né? Você, de repente, pode até falar o que as pessoas querem ouvir, isso faz sentido, né? Rádio no Brasil, você está falando do rádio no Brasil, uma experiência que todo mundo tem com rádio, sabe? Você pode botar assim, poxa, quem não gosta do rádio, né? Quem já ouviu a mãe ouvindo rádio, o pai ouvindo rádio, o avô, todo mundo vai se identificar. E é muito interessante. Agora, é claro que o público conta, né? Tem vários públicos que você vai... Como eu falei, né? Quando eu faço palestra para faculdade, eu já conheço o público. É um público que está interessado e quer, etc e tal. Agora, tem um público culto. Por exemplo, aquele público culto que captou a mensagem que você está falando ali com muita tranquilidade, né? Agora, o público culto, ele é mais crítico, né? Ele não vai deixar... Ele vai perceber que você está enrolando ele, tá? Ele vai mais pela razão. Eu vou dizer para você, não adianta você dizer assim, eu vou falar com emoção aqui para tentar enganar o meu público. Não, ele vai pela razão e não vai pela emoção. Ele é esperto, ele é culto, já viu muita palestra. Agora, mudando o tópico aqui, tem a plateia que é despreparada intelectualmente. A pessoa é inteligente, tudo mais, não tem assim muito... Não lê muito, vamos dizer, né? Pode ser até inteligente, mas não é muito culta. Existe isso. A pessoa pode ser extremamente inteligente, mas não ser muito culta, né? Não vai compreender com facilidade a mensagem que você vai passar, né? Não vai entender por falta de informação, depende da educação que teve, o interesse, né, ou desinteresse de determinado assunto que você vai propagar ali, pode ser, né? Ele não vai acompanhar a linha de raciocínio, daquilo que você está dizendo. Isso é muito, às vezes você pode ser muito rápido, né? Porque você até acaba desconcentrando alguém que está ali. Quer dizer, é uma pessoa despreparada intelectualmente, é a pessoa que pode ser até esperta no dia a dia, né? Pode ser até rica, pode ser milionária, mas não é culta. Não se interessa por isso. Isso é muito interessante. E o público inculto, aquele público que não é nada, que é muito inculto, que está ali, que não sabe nem por que está ali, né? Ele vai se influenciar pela emoção. Isso é muito maluco. Possivelmente, vai ser o público mais legal para você fazer palestra. Olha que loucura eu estou falando aqui, mas é verdade. Estrategicamente, o público inculto é aquele público que vai se influenciar pela tua voz. Você vai falar assim, poxa, a guerra é muito ruim. Guerra é ruim, não é, gente? Todo mundo vai aplaudir você. Ora, não precisa falar que guerra é ruim, né? Guerra é ruim. A paz é muito legal. Então você branco é branco, preto é preto. Você não precisa ficar, né? Amarelo é amarelo, azul é azul. Você não precisa ficar aqui distinguindo as cores, porque tudo que você disser, eles vão dizer ok, porque... Eles vão acreditar que tudo que você está falando ali é verdadeiro. Quando concordo com as suas opiniões, e é um público vulnerável, vamos dizer assim, né? É um público vulnerável, talvez até a artimanha do jogo de palavras, a demagogia, por exemplo, de um político, né? É uma palestra de um político que está ali com um público inculto, que vai votar nele por falta de opção, não sabe nem quais são os candidatos, mas adora a forma como aquele candidato ali fala. E muitas vezes aquele candidato fala coisa muito ruim, fala coisa que não é verdade, mas ele está acreditando porque ele é um público inculto. Agora, infelizmente, eu devo dizer para você, por experiência própria, é muito legal fazer palestra para público inculto. Olha que loucura eu estou falando. Por quê? Ele consome menos do palestrante. Então, quando você está começando a fazer palestra, começando a sua carreira como palestrante, você pegar um público inculto, ele vai
vai ser fundamental para você acreditar mais em você, porque tudo que você falar, ele vai gostar. E isso para você é importante. Aí depois você tem um outro nível de público, que é o público mais culto, que vai, com certeza, captar a mensagem com facilidade, mas também é um público mais crítico, tá? Ele é um público crítico, mas que, enfim, é complicado. Cauã, pode falar. Você falou em político aí, Rui. Sempre tem um chato na plateia, né? O que a gente faz? Ignora? Ou... Olha só. O chato da plateia é aquele chato que ele tá ali, talvez, por 2 motivos, né? Primeiro, o cara é chato. Ninguém falou para ele que ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Ele já ouviu dizer que ele é chato, mas ele não acredita não, porque ele se acha um cara muito legal. E não é muito chato. O chato mesmo não vai achar que ele é chato, mas ele é muito chato. Ou porque ele está ali realmente para te perturbar, para te deixar fora do controle das tuas funções como palestrante. Coloque ele na conversa. Se ele ficar perguntando alguma coisa, você fala, você não entendeu? Então, se ele perguntar uma vez, você explicar, e ele falar, olha, eu não entendi ainda, você pede, por favor, para ele esperar só um pouquinho, que no final da palestra, você vai deixar o seu contato, vai deixar o seu Instagram, vai deixar as suas redes sociais, para que ele entre em contato e fale com você, vai deixar o seu e-mail, para evitar dele ficar te perturbando. Se mesmo assim ele falar, não, eu quero que você me responda agora, aí você pede, não só, deixa a gente continuar aqui com a palestra, e depois, quando acabar a palestra, você vem aqui falar comigo. Pronto. Ou então coloca ele na história também. O que você acha? Se ele estiver falando, se você estiver falando lá no palco e alguém estiver balançando a cabeça, dizendo que não, ou então dizendo que, não quero saber disso, você coloca essa pessoa. Fulano, você que está mexendo, você quer perguntar alguma coisa? Você concorda com o que eu estou dizendo? Coloca ele na conversa, porque ele vai pensar assim, eita, ele me descobriu aqui, me chamou e já me desestabilizou. Você vai desestabilizar esse cara chato, entendeu? É uma artimanha, mas não quer dizer que vai dar certo, tá? É isso aí. Bom, se você puder, antes de cada palestra, visitar o ambiente que você vai fazer a palestra, é bom demais. Porque quando você for, vamos lá, amanhã eu faço uma palestra, eu vou hoje no local da palestra. Então, quando eu chegar lá, eu já vou saber onde qual ônibus eu pego, onde eu desço no metrô, qual táxi que eu pego, qual aplicativo que eu uso. Isso é interessante. Já vai com tranquilidade. Onde é o palco, e se você chegar antes, é melhor ainda, para você testar o microfone, testar alguma coisa, ver a tua roupa, né? Tudo isso é fundamental, tá? Então, você, quando começa a palestra, você vai perceber que o público está muito quietinho. O público quieto, meu, é uma dificuldade muito grande. Às vezes você faz uma piada legal, ninguém ri. Aí você fica pensando assim, cara, eu sou um fracasso. Porque eu queria que todo mundo fosse cair na gargalhada, e ninguém ri. Você fala aquilo ali, ninguém ri. É terrível isso. É o público muito quieto, né? É o público que não tem muita noção das coisas e está ali até porque não está entendendo nada, né? Agora, se você é um professor, por exemplo, já dei aula em faculdade, a pessoa fica olhando para você assim, você pergunta, a pessoa continua olhando, parece que ela está só com o olho aberto. Parece que ela está dormindo com o olho aberto. É muito maneiro, né? É horrível isso, né? Para não dizer o contrário. Agora, para você quebrar esse gelo, procura, sei lá, fazer alguma coisa com mais humor, se você tiver, bacana. Agora, não vá usar humor só porque, entendeu? O público está quieto. Não vai usar humor, não, porque o humor é muito difícil. Humor é bom para quem é humorista. Se você não for humorista, não vai, tá? É muito complicado. Agora, é interessante você saber a informação do seu público, né? Para quem você vai se apresentar, o que você deve falar, fazer rapidamente, na cabeça, assim, não precisa nem estudar isso muito, não. É ter na cabeça, o meu público é para dona de casa, que quer, vou falar sobre o preço dos alimentos para a dona de casa. Pô, é um público, né? Vou falar o preço do alimento para a dona do supermercado. Já é um outro assunto, já é outro público. Então é isso.
São coisas que você deve tomar cuidado para evitar problema, como, por exemplo, o nome das pessoas, né? Cuidado para você não errar o nome das pessoas. Tem aqueles nomes, né, que podem ser ambos os gêneros, pode ser homem, pode ser mulher, aí você chama a pessoa como homem, na verdade ela é mulher, ou vice-versa, isso causa certo constrangimento, mas acontece. Então seria bom que você levasse uma cola, não tem problema de você anotar no papelzinho uma cola, acontece, bota assim, mesmo que você levante a cola e mostre para o teu público, não tem nenhum problema não, as pessoas vão entender que você quis o melhor para eles ali, você fez uma colinha para dar para eles o melhor, tá bom? Você tem sempre uma bancadinha ali, né, que a gente chama de púlpito, né, todo mundo sabe do púlpito, então você pode colocar uma folha de papel ali, não tem nenhum problema, aquela folha de papel, você vai anotar o nome das pessoas, você vai levar uma caneta também para escrever alguma coisa, tá? Você vai poder escrever uma ordem cronológica, o tópico que você vai usar, por exemplo, vou começar falando sobre isso, depois aquilo ali, para você não se perder, né? Pode ser até um pequeno resumo. Não vai escrever a palestra toda. Boa tarde, estou aqui mais uma vez com vocês. Não, mas é a apresentação. Boa tarde. Você fala, boa tarde, sejam bem-vindos aqui, vamos falar sobre isso, né? Não vai escrever o texto todo, né? Agora, você lembra que você está lá para bater papo, para conversar. Não é para ler uma redação que você escreveu em casa, né? Não é isso, tá bom? Agora, ser discreto, né? Se você tem uma bancada, você pode botar ali na bancada. Mesmo porque, se aparecer a cola na sua mão, não tem nenhum problema, não. Você pode dizer, você pode até ficar segurando o papel. Tem gente que não gosta muito de segurar o papel, mas você pode. Pega o papel, bota aqui assim, ó, segura o papel e vai falando. Ah, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Olha o papel, tá ótimo. Pode ser, entendeu? Agora, se a plateia for muito formal, é bom você não segurar o papel. Agora, se for uma plateia informal, um bate-papo, eu espero que vocês peguem sempre uma plateia informal, aí sim você pode pegar o papel à vontade, não tem nenhum problema, tá bom? Agora, acho que foi o Vitor que falou que ele foi muito empolgado, né, muito alegre, e isso atrapalhou ele um pouco. Tem que ter moderação nisso, né? Porque senão você vai se decepcionar, você mesmo. Eu volto a falar, a plateia em si não vai perceber se você está muito moderado, se você está muito alegre, se você é expansivo, se você é agradável. Não, ela vai prestar atenção na tua palestra e não vai levar isso em consideração. Mas o pior de tudo é a tua percepção sobre você. Né? O Vitor vai sempre falar isso na vida dele. Eu fiz uma palestra um dia que eu achei que eu fui muito expansivo. Fui muito... Não pode. Isso é chato. Vai ver, Vitor, você não foi. É importante que você grave a sua palestra. Peça para alguém gravar, ou em áudio, ou em áudio e vídeo, gravar a sua palestra, entendeu? Então, assim, vamos imaginar que você trabalhe com pessoas, e essas pessoas que estão ali te ouvindo, elas querem, elas querem receber elogios, né? A gente fala, tem sempre um tópico também, que são elogios. Quem não gosta de receber elogio, né? Se você está numa cidade... eu fui... uma das últimas palestras que eu fiz foi em Fortaleza. Fui para Fortaleza falar sobre rádio no Brasil. E foi muito legal, porque eu já cheguei falando que Fortaleza é um lugar que eu sempre quis conhecer. Né? Eu não conhecia Fortaleza, praias bonitas e tudo. Quem ouviu aquilo ali, parece que eu estava ali uma semana conhecendo Fortaleza. Eu estava algumas horas. Cheguei em Fortaleza de manhã, andei ali no calçadão da praia de Iracema e voltei para fazer a palestra às 4 da tarde. Né? Fui deitar e no dia seguinte vim embora. Mas quem ouviu aquilo ali pensou que eu adorei Fortaleza. Eu conheço a praia de Iracema, em Fortaleza, mas o que eu vi eu gostei. Falei, olha, gostei daqui, que lugar bonito. O pessoal aplaudiu. Todo mundo de Fortaleza aplaudiu, entendeu? O que eu fiz? Eu comprei as pessoas ali numa boa. E não foi mentira, né? Agora, se você, por exemplo, alguma coisa referente à dor, se você vai falar sobre o alto custo da cesta básica para o supermercado, você não pode ficar efusivo, né? Você não vai ficar uma coisa, né? Não, você vai ficar triste. Poxa, é chato isso, é lamentável. Se você vai falar sobre as mortes na Covid, pior ainda, você não pode, você tem que se engajar, você tem que se irritar, é um momento de dor, né? É um momento quase histórico que você está ali falando sobre as mortes da Covid. Então, é importante você falar isso. Esse nome correto das pessoas que eu passei, você pode colocar, inclusive, no tópico, para não ter erro, tá? É muito importante
que você fale bem o nome das pessoas, corretamente o nome da pessoa. Se você não sabe como pronunciar o nome da pessoa, procure quem te contratou para fazer a palestra, procure alguém que conheça ele, ou então procure a própria pessoa, como você fala, né? É importante que você saiba o nome da pessoa. Teve um ministro, há um tempo atrás, ainda na época depois do Lula, foi o Temer, um ministro do Temer se chamava Patrus Ananias. O nome do cara é Patrus, P-A-T-R-U-S, Patrus Ananias. Todo mundo chamava de Patrus Ananias. Ele um dia falou, gente, olha, o meu nome é Patrus Ananias. A partir daí, todo mundo começou a chamar ele corretamente, Patrus Ananias. Agora, como é que você vai saber? Não é um nome comum, né? Não é o José da Silva, é Patrus Ananias, né? Então, assim, essa parte é importante. Você bota lá, então, um acento agudo no U, né? Patrus Ananias, para você falar bem o nome do cara. Agora, o que você vai fazer em cima de um palco? Qual é a tua diferença ali para quem está vendo você e você que está no palco? A diferença é que você está ali, vamos dizer, entre aspas, por favor, você vai persuadir as pessoas que estão te ouvindo. Agora, persuadir, eu acho que é um verbo muito delicado, talvez um pouco forte, né? Porque persuadir lembra a convencer. E se você entrar numa de convencer alguém alguma coisa, você está vendendo um produto, vendendo um serviço, vendendo alguma coisa. Não é bem essa a palestra que eu gostaria que vocês fizessem. Gostaria que vocês fizessem a palestra para esclarecer alguns pontos daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você se interessa, né? Então, assim, persuadir quando você já começa a mostrar a tua verdade, né? Na verdade, a tua verdade pode não ser a verdade, né? Então é muito importante que nesse tempo aí de dicotomia, né? Você tem duas pessoas achando uma que é bom e a outra é muito ruim. Você vê nas redes sociais como é que estão cheias disso, né? Rede social, uma coisa é muito sério, né? Rede social hoje, uns mandam mata, outros falam mata e esfola, a outra fala mata, esfola e queima o corpo, né? É assim que acontece agora nas redes sociais. E você fazendo uma palestra, você vai estar ali na hora, com a rede social na tua frente ali, né? E alguém pode chamar você, alguém pode xingar você, pode chamar você de esquerdista, pode chamar você de bolsonarista, pode chamar você de temista, né? Lulista, pode chamar você de qualquer coisa, né? Então, estava bom no Temer, né? Estava bom com o Bolsonaro, essas coisas, né? Que as pessoas falam assim, talvez até para agredir. Então, para evitar algum problema desse, não toque em assunto de política, não tente persuadir, né? Porque a partir do momento que você está persuadindo, você está vendendo alguma coisa, né? E aí você já vai começar a falar de paixão. Quando você começa a falar de paixão em algum determinado momento, por exemplo, vamos dizer, a política, não dá. Paixão, política e palestra, meu amigo, a não ser que seja aquele partido só, né? Se você estiver falando para um partido qualquer, sobre aquele próprio partido, aí você vai persuadir, tem paixão, tem até fogos de artifício, né? Mas, assim, falar em público, gente, é uma arte. É uma arte que vai mudando a cada argumento que você tem. Agora, esse argumento que você tem em falar em público é importante porque você tem que provar esse argumento que você está tendo. Não esqueça que todo mundo tem um telefone celular na internet hoje. E se você falar alguma coisa errada, alguém na hora vai falar para você, olha, professor, está errado aqui. Porque ela vai perceber ali. Ela vai no Google saber se você está realmente bacana. Né? Você tem que conhecer o assunto. Né? Se o público conhece o assunto, ele vai te dar nota 0 para um erro que você fez ali. Porque um público culto, conhecendo o assunto, meu amigo, vai ser muito crítico, vai exigir muito de você. Né? Então, esse não conhecimento do assunto é complicado. Se você não conhecer o assunto, se fosse você, não faça a palestra. Tá? Isso é muito, muito prático, né? Porque você vai ter uma reação, por exemplo, impulsiva. Né? Você vai ter uma reação, às vezes, até mais rigorosa, mais bruta, né? Mais agressiva, e não é legal, né? Você tem que se desarmar, gente. Isso tá legal. O cara pode estar te enchendo o saco. Você vai bater boca? Não vai, né?
Você vai tentar argumentar. Agora, se o seu argumento é um argumento fraco e não convenceu, tenta, ou pede desculpa, ou pede para conversar depois. Assim, é interessante, né? Agora, quando você abre para você fazer alguma pergunta, vou abrir agora para fazer pergunta, sai de baixo que vem besteira, né? Hoje, até a produção até troca um pouco isso para evitar essa besteira. Eu já fui a uma palestra, isso tem muito tempo já. Eu fui a uma palestra que um advogado estava fazendo uma palestra, muito brilhante a palestra do cara. A menina levanta a mão, ele fala, pois você quer falar? Pode perguntar. Ela perguntou, você é casado? Quer dizer, palestra sobre um monte de coisa importante. A mulher pergunta, você é casado? O cara riu. Para ela era uma pergunta importante. Eu não sou casado, ele falou, eu sou extremamente bem casado, entendeu? Aí todo mundo aplaudiu ele, não sei o quê, mas completamente sem graça, sem necessidade disso. Então, quando você abre a pergunta para o público ele pode te derrubar. Hoje, mudaram um pouco isso, você pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, lá da produção, é muito comum isso, e a própria produção vai te passar pelo WhatsApp as perguntas que são pertinentes, né? Nenhuma pergunta idiota, nenhuma pergunta dessa, por exemplo, você é casado, vai passar pela produção. Então, é muito... As pessoas querem chamar a atenção, né? Você quer criar um clima de tensão, por exemplo, até para prejudicar você, até por bobagem mesmo, né? Você pode pegar alguém que seja brincalhão, alguém debochado, eu não sei, é melhor não desafiar esse objetivo não, sabe? Porque é complicado mesmo. Você precisa somente responder aquelas perguntas que são curiosidade e que você não colocou ali, por algum motivo, deve ter esquecido, e não esqueça que quem perguntou aquilo pode saber mais do que você. Então não entra numa de mentir porque é pergunta, tá? Alguém pode fazer pergunta também por curiosidade, pode fazer uma observação, tá? Pode ser também uma insegurança da pessoa, eu não sei. Não abandona essa pergunta, não. Responda o que você puder. Se você não souber, você fica, olha, eu não sei realmente, não invente, não, fala que não sabe, tá? É preciso você conhecer sobre aquilo que você está falando. Então você pode falar, olha, eu não, realmente sobre isso, você pegou, muito obrigado, eu vou estudar um pouquinho mais isso e vou colocar nas minhas redes sociais, se você não souber, tá? Se um dia você for convidado, falar em público de uma coisa que você não conhece, diga não, eu não quero ir, não quero ir. Você só vai se você dominar o público, tá? Falar em público, é preciso você estudar o assunto, né? São as pessoas que sofrem a ilusão de que elas podem, de uma forma mais apressada, mais rápida, pode conseguir tudo com facilidade. Não adianta. Dizer para mim que na hora sai, não adianta. Lembra que você vai estar comprometido com o teu psicológico. Psicologicamente, você em cima do palco, você é fraco, tá? Você está ali na fragilidade. É o que existe mais frágil. E você está ali como se estivesse nu, sem roupa. Parece que você está nu, sem roupa, em cima de um palco. Né? Só no momento em que você começa a fazer mais palestras, cada vez mais, é que você começa a colocar uma roupa, a ter um pouco mais de absorção daquilo que você, daquele papel que você tem como palestrante e da responsabilidade que você tem. Aí o que acontece? Você vai criando anticorpos para não tenha mais essa sensação de estar despido em cima do palco. Alguém tem uma pergunta? Eu estou falando muito, eu acho. Eu adoro falar sobre isso, gente. É muito, eu gosto muito de falar sobre isso. Posso continuar? Pode sim. Tá todo mundo entendendo, bonitinho, tô indo rápido. Então, você falou do papel. Velocidade. Pode sim, pode sim. Pode perguntar. Pode. Fala, Gleison, você perguntou? Você falou do papel e também da persuasão. Como passar credibilidade? O pessoal vai ver que você está lendo. A credibilidade você passa com um tom de voz, tá? Você pode, se você ficar, eu acho que nós vamos agora atingir o melhor da nossa empresa, eu acho que isso vai dar certo. Não vai, né, gente?
não vai dar certo, né? Ao passo que se você tiver uma voz mais coerente, mais firme, dizendo, olha, eu tenho certeza que o pior já passou e nós, a partir do próximo semestre, vamos analisar e vamos criar expectativas e, sim, vamos crescer. Nossa empresa vai crescer no mínimo 20% no próximo semestre. Caramba, quem vai dizer que não, entendeu? Quem vai dizer que não? Você vai ficar até irritado. É importante que você diga assim. Eu acho que você vai construir aquela ponte, porque essa ponte é o que tem de melhor para o nosso povo. A ponte vai ser construída. Se você falar assim, não sei, vamos ver a possibilidade de construir essa ponte, é tão importante para o nosso povo, né? Vamos ver, não vai. Então, a forma que você faz, é muito importante isso. Você tem que falar, acima de tudo, com naturalidade, mas com veemência, entendeu? Você falar com veemência. Você pode também, ao longo do teu discurso, ao longo daquilo que você apresentou na tua palestra, você contar uma história que aconteceu, até alguma história bem humorada, que fica interessante, alguma história que seja, algum caso interessante, tá? É bem legal. Agora, não vai contar muita história não, senão você vai acabar transformando a sua palestra no teu livro, né? Não tem coisa, né? Não tem como você ficar contando só história, que não é um stand-up comedy, né? Você tem que se comunicar, falar bem, comunicar, contar a tua experiência, contar alguns casos, não tem nenhum problema não, tá? Desde que isso passe a mensagem que você acredita que o povo que foi ali quer ouvir, né? As pessoas pagam, às vezes, para ter uma palestra, né? Então, as pessoas até pagam para se emocionar, às vezes. Quando as pessoas vão ao teatro, o que elas querem? Elas querem se emocionar. Quando a pessoa vai numa palestra, ela quer se informar, né? É muito interessante. Quando você está num grupo, um grupo fechado ali com 300 pessoas, fechadas num grupo, ouvir a palestra que você quer se propõe a fazer, você está com a faca e o queijo na mão, você está em pé, eles estão sentados, eles não vão levantar, vai pegar a mão, levantar e sair. A não ser realmente que o cara precise sair, tá? Agora, aquela pergunta que já fizeram para mim, sobre apresentação com aquela voz cansada, né? Com uma voz de sono também, vai fazer com que a plateia também fique com sono, vai fazer com que a plateia também é complicado, né? É complicado você usar uma voz muito para baixo, ou muito mesmo do tom, né? Fica complicado, né? Agora, uma outra coisa também que vocês já deviam ter perguntado, não perguntou ainda, são aqueles assuntos paralelos, né? Que acabam chamando a atenção do povo. Eu falo toda vez que eu falo sobre locução de rádio, alguém pergunta sobre dublagem. Se eu deixar, gente, a palestra acaba sendo de dublagem. Por quê? Porque dublagem é um assunto muito interessante. Todo mundo tem uma pergunta, uma curiosidade, ou conhece algum dublador, ou gosta de alguma dublagem, de um filme, algo parecido. Eu entendo isso, né? E quando você fala assim, olha, eu sou locutor. Ah, você é dublador? Não? Ah, porque eu queria fazer um curso de dublagem, eu quero ser dublador, e tem que ser ator, é verdade? Se você não parar com isso, né? Responde as perguntas, mas se você não voltar para o assunto locução, você acaba a palestra falando sobre dublagem, né? Assunto paralelo é um artifício muito danado para te tirar do assunto principal, tá? O assunto principal, voltar para ele imediatamente. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Bom, é importante você vamos imaginar, né, que antes do almoço, está fazendo uma palestra antes do almoço, aí a turma já começa a ficar desconcentrada, porque antes do almoço a galera já está com fome, né? Aí você tem que motivar, olha, só um minutinho para a gente almoçar, daqui a 5 minutinhos nós vamos almoçar, né? Quem está com fome aí? É interessante esse tipo de coisa, mas falando sempre do princípio que você tem uma plateia que é uma plateia tranquila, né? É uma plateia natural, não é aquele pessoal de paletó e gravata que nem ri quando você fala alguma coisa, né? É importante que você use vocabulário, principalmente vocabulário, para a plateia. Se você falar, por exemplo, para criança, você não pode usar um terno, né? Você não pode usar uma roupa muito formal.
né? Assim, uma camisa normal, como essa que eu estou usando aqui agora, um jeans. Agora, se você falar para desembargador, para advogado, aí tem que ter um terno, né? As meninas usarem uma roupa mais formal, de acordo com o evento. É importante que você faça isso. Mas aí você tem que saber para quem você está falando, né? Eu acho assim, você bem vestido, fica bem em qualquer lugar. Tá? Você bem vestido, fica bem em qualquer lugar. Salvo se for para criança. Se você entrar de terno para fazer uma palestra para criança, elas vão ficar com medo de você, né? É muito interessante isso. O único momento que eu acho que você comete erro é quando você usa terno para criança, né? Agora, se você vai fazer falar para gente grande, né? Vamos dizer assim, para adultos, para professores, também não tem nenhum problema, você não precisa nem usar uma gravata, mas você pode usar um casaco, pode usar alguma coisa assim mais, né, um pouco mais formal, tá bom? É muito interessante. Agora, se você tiver algum erro, é bom você corrigir, tá? E eu já vi muitas palestras que o cara começa com terno, com paletó, né? De repente ele está muito quente, ou até para ele se sentir um pouco mais íntimo da plateia, ele fala, gente, vocês permitem que eu tire o paletó? Porque está muito, muito quente. Ele vai tirando o paletó. E quando ele tira o paletó, ele quer dizer para você, olha, eu já sou seu amigo, entendeu? Você é tão íntimo que eu já tirei o paletó aqui. Depois ele vai começar a arregaçar a manga. Isso é outra coisa. Se alguém fizer isso, você pode falar, olha, isso é um artifício para dizer, olha, eu sou teu amigo, acredite que eu vou levar o melhor para você. Alguma pergunta? Não. Até o momento, nenhuma. Cauã, você está entendendo tudo? Tudo certo, Gabriel? Eu tô seguindo tranquilo. E o branco, Rui? E o branco? O que fazer? Tá. Vamos lá. O branco, você... Vamos desligar aí, por favor. Obrigado. Bom, quando acontece o branco, né? Deu o branco, o que você faz? A melhor coisa que eu já falei para vocês é botar um tópico, né? Você, dependendo da plateia, você pode dar papai. Ih, gente, eu esqueci, eu estava falando sobre o quê? Nenhum problema. Isso se você já tiver intimidade com o povo, né? A partir do momento que você já dá o branco, é porque você já relaxou, né? Ou então, se você entrou numa de decorar a palestra, é a pior coisa que vai acontecer, é se você decorar a palestra. Nunca decore aquilo que você vai ler, que você vai falar. Nunca. Vai dar o branco. Se você decorar, vai dar o branco. Você tem que botar isso em tópicos. Botando em tópicos, o branco nunca vai aparecer. Mas também você pode pedir ajuda à plateia. Gente, eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Né? Tente voltar a um tempo atrás sobre aquilo que você estava falando. O branco dá quando você está conversando até com um amigo. Não há nenhum problema, né? Não há nenhum problema você dar um branco, não. Eu acho que a pior coisa a pior coisa do branco é quando você, por exemplo, não sabe a resposta, né? Eu não sei a resposta. É aquela primeira coisa que tem que escapar, né? É você pensar assim, não sei, mas amanhã eu venho com a resposta. Pô, amanhã não vai ter palestra. Amanhã você não vai ter como dar a resposta, né? Então, corre para a rede social, né? Foi bom você perguntar isso, vou estudar isso e coloca, então, a resposta nas minhas redes sociais, que estão aqui, ó, né? No quadro aqui que eu apresentei no início, porque no final da tua palestra vai ter lá no slide o quadro que você para colocar a tua rede social, o teu endereço de e-mail, o teu nome todo, o que você faz, enfim. Esse slide, ele é muito legal porque o slide serve para você não dar o branco, entendeu? O slide ele é interessante porque serve para você não fazer perder, né? Ter aquela perda de ritmo da palestra, aquela ordem cronológica da tua palestra. Quando você muda o quadro, né, o slide, já vai te dizer qual é o slide que você tem que falar. Então, o slide, ele é muito legal, tá? Agora, uma outra coisa. Se você não souber a resposta, nunca invente uma resposta. Se você inventar uma resposta, se você entrar numa de inventar a resposta, não esqueça que a pessoa pode estar mais por dentro do assunto que você. Aí vai ser um problema terrível, tá bom? Agora, uma coisa interessante é o movimento das mãos, por exemplo. Já ia me esquecendo de falar sobre o movimento da mão. Se você movimentar muito a mão, você pode ficar, sei lá. Então, esse movimento, ele tem que ser
se você, por exemplo, quer chamar a atenção de alguém, você faça um movimento mais crítico, mais incisivo, entendeu? Junto com a tua fala. Mas, geralmente, você fica com uma caneta na mão, que é importante também, uma caneta, ou você fica assim, com o braço quebrado, ó, né? Cotovelo assim quebrado, e fica falando. Se você botar os 2 braços para baixo, parece que você tá nem aí, né? Entendeu? Esse movimento, ele é muito, parece que você não está muito interessado, né? Parece que você não está nem aí para o público. Aquele movimento que você fica com para baixo, assim, né? Eu estou aqui, professor, obrigado a estar, não queria estar, não. É feio isso, né? É bom quando você fica ali, envolvido com o teu assunto, envolvido com a tua plateia, né? Agora, evita coçar a cabeça, né? Evita coçar a orelha, ficar, né, assim, coçando a orelha. Alguma coisa, assim, que é importante. Evite também você coçar o nariz, né? É estranho você coçar o nariz, né? Assim, ó, coçando o nariz. Não é legal, as pessoas podem, sei lá, alguém falar alguma coisa, tá com piolho, tá coçando, aí perdeu toda... O orador, meu filho, tá ferrado ali, que eu te coloquei a real, que é o quê? Você tá pelado na frente do público, né? Ele, assim, o público tá ali, se deixar, ele não vai deixar passar nada, tá? Não vai deixar passar nada. É muito engraçado. Agora, eu falei do público infantil, né? Lembrei agora da criança. O público infantil, não vou falar nem do público infantil, porque é meio difícil você fazer uma palestra para eles, a não ser que você seja professor. Mas um público infanto-juvenil, um público mais adolescente, né? Você fala de temas atuais, né? Agora, não entra numa de forçar a barra com algum assunto que você não conhece, ou com gíria, né? Porque gíria é uma coisa que muda toda hora. Se você é velho e vai entrar numa de falar gíria para público infantil, você está ferrado, você já não está mais batendo bem na cabeça. Não fale gíria, porque gíria muda toda hora. E você não vai saber gíria. Evite gíria. Bom? Ou então, conheça bem a gíria para você não dar uma de tio da Fanta, né? Tio Fanta-Uva, sei lá. Bom, o público adulto é um público mais tranquilo, né? Tem um pensamento mais estruturado, ele fica pensando no trabalho, até para ganhar dinheiro. Então, para ele, aquela palestra ali é fundamental, que vai fortificar, vai fortalecer o conteúdo dele para ter uma profissão, para ter um pouco mais de base para ganhar dinheiro, né? Agora, os mais velhos, isso é interessante, está até na apostila que eu passo para vocês, que os mais velhos são mais saudosistas, né? Então, se você fizer uma plateia, se tiver uma plateia mais velha, você pode falar, me lembro então, nos anos 70, nos anos 80, as rádios faziam, todo mundo vai achar maravilhoso você contar como era o seu tempo nos anos 80, né? É muito, muito interessante isso. Agora, o que você não pode hoje é você usar estereótipo, né? Isso é muito complicado, porque tem aquela coisa, não, isso aqui é só para homem é que gosta disso, não entra nessa. Homem que veste isso, não entra nessa. Homem hoje pode usar qualquer roupa, lugar de mulher hoje é em qualquer lugar. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque se você generalizar, você vai ser cancelado, como dizem por aí, né? É muito importante você procurar para não ser cancelado. Quer ver? Outro dia, uma aluna nossa, uma professora, perdão, ela é atriz, ela pediu para todo mundo se reunir para fazer uma foto, o pessoal do palco, né? Ia fazer uma foto na plateia, ela pediu para todo mundo se reunir, pronto. Foi o suficiente para ela ser cancelada, uma enxurrada de comentário chamando ela de tudo que é nome, porque ela não estava pedindo para aglomerar, no momento em que pedem para não aglomerar. Ela não fez por maldade, mas entende como é complicado? Quando vira e mexe, a gente está falando uma bobagem. Então tem que ser muito... O público é cruel, né? Se você deixar ali, não esquece nunca que você está pelado em cima do palco, qualquer comentário vai ser, você vai sentir como se, vai sentir na pele logo aquele comentário ruim, aquele frio na barriga. Então, é muito complicado você fazer alguma coisa que... Tem que ter cuidado, para não falar alguma coisa que hoje não possa ser mais engraçado, entendeu? Agora eu vou fazer uma piada... Uma piada sem graça, né? É uma piada que só os homens vão entender. Isso não existe mais, gente. Não existe mais, tá? Isso aí é pergunta de homem. Isso não existe mais. Até porque você não sabe mais quem é homem, quem não é, e isso é normal, não é complicado, e tem que entender, tá?
você em cima do palco, você provoca alguma coisa no público, entendeu? É importante que você provoque isso, né? Tem que ter uma cadência no teu ritmo, para não ir muito rápido demais, e depois do cansaço, você começar já a assim, por exemplo, agora, eu estou a 1h20 falando para vocês, eu já estou começando a ficar cansado. Eu estou precisando de um copo d'água, né? Mas eu tô ficando, foi um recado para minha produção. Eu tô ficando cansado, por quê? Porque eu estou falando de um jeito não muito lento, eu estou me expressando de forma mais precisa, mais contundente, e se eu ficar mais 1h30 aqui, daqui a pouco eu caio no chão. Mas eu quero prender a atenção de vocês. Eu tenho que falar com entusiasmo, porque senão vocês estão... Daqui a pouco vocês caem. E é uma forma que eu tenho de persuadir a minha produção. Veja o que eu consegui. Eu consegui um copo d'água, entendeu? Eu consegui um copo d'água. É isso que eu queria que minha produção entendesse, né? Você teatralizar a coisa, né? Você tem que teatralizar a coisa. Bom, bebi água, estou pronto para mais meia hora, né? Então você precisa ter esse entusiasmo, tá? Alguém falou aí de piada, né? Alguém falou, piada. Gente, a piada pejorativa não funciona mais. Aquela piada, vou contar uma piada de loura. A loura burra, pelo amor de Deus, não faz isso. A loura é loura porque ela quer, entendeu? Então, você contar um caso engraçado, de vez em quando pode ser interessante, né? Mas a piada é uma faca de dois gumes, né? Você tem dois lados aí. Você pode agradar, pode desagradar. E se você, então, não leva jeito para contar piada, meu amigo, deixa isso para quem faz stand-up comedy, né? A piada é muito, muito complicada. Eu tenho visto algumas coisas, alguns comunicadores também, que falam sempre no diminutivo, sabe? Nós estamos aqui hoje, nessa tardinha, com esse solzinho aí, tardinha, solzinho, quer ser engraçado, quer ficar, vou tomar um cafezinho. Gente, evita isso, uma coisa ou outra. Estou tomando aqui meu cafezinho, beleza. Estou tomando meu cafezinho aqui nessa plateiazinha maravilhosa, né? Nesse nosso contato aqui íntimo, está muito legal, nessa tardezinha boa. Bobagem, coisa boba isso, não faça isso. Eu falei, né? Gíria nem pensar, palavra vulgar, evita isso, palavrão só se for bem leve, ou se realmente couber ali, sabe? É muito interessante. E você tem que ficar muito atento se você não está saindo do assunto, sabe? Se você estiver saindo do assunto, é muito perigoso isso. Agora, se você tiver uma forte gripe, uma forte dor de cabeça, é melhor você não se apresentar, porque vai ser ruim, tá? Vai ser complicado. Se você realmente tiver com algum problema físico, e se não conhece o assunto, tiver com problema físico, não se apresente, não faça, entendeu? É melhor você dar um bolo na plateia do que você se apresentar e ficar conhecido como aquele cara que péssimo, entendeu? É muito complicado isso. Bom, aí você já fez a tua palestra, o que você faz? Tá? Você, provavelmente, a pessoa vai ser educada, né? E você vai receber para bater palma. Não espere acabar o aplauso, não, e nem fique curtindo muito o aplauso, não. Muito obrigado. Minha mãe podia estar aqui para ver. Estão filmando isso, que legal. Nada disso. O pessoal começou a bater palma, já vai pegando o teu papel, teu celular, já vai saindo, já vai encerrando a tua palestra e descendo o palco, agradece, muito obrigado e sai, tá? Não fica assim, olha, muito bom, isso é muito obrigado pelo aplauso, adorei também estar com vocês. Não, deixa o gosto de quero mais, entendeu? Você pausar a plateia ali, é muito legal fazer a pausa no momento que você está lá em cima, sendo aplaudido. É muito legal. Você sai com naturalidade e é muito interessante isso, tá bom? Assim, muito obrigado por tudo, até a próxima oportunidade, o meu Instagram está aqui, só vocês entrarem no meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, basta você, você vai lá, me procura no Instagram, ou manda um e-mail para mim, está aqui, eu acho que é interessante. Outra coisa também que eu esqueci de falar, é aquele né,
né? Já viu as pessoas falando? Né? Outra coisa também, né? Cara, é muito chato isso. É muito chato também quando você começa a frase com então. Então, olha, mas o professor, o que você acha disso? Então, eu acho. Então, no início de frase, nem pensar. Chato. Usa uma vez só e de lá. Eu gosto, né? Porque o rádio do Brasil, né? Quem não gosta de ouvir rádio, né? Porque Roquete Pinto, né? Não, né? Não fale muito, né? O também não é complicado, né? O chavão também é complicado, né? Eu acho... Esses ditos populares também pode dizer assim, pô, o cara é velho, né? O cara é velho, chamar é muito velho, né? É isso, gente. Se tiver alguma brincadeira também, às vezes não é legal. Assim, para você brincar, você tem que se sentir muito, muito livre, muito tranquilo em relação ao teu público, entendeu? Eu acho que vocês agora, dever de casa, é ler o que eu já recapitulei aqui, é ler algumas coisas antes que eu passei, ou procurar mesmo na internet alguma coisa sobre isso. A minha participação aqui na aula, ao vivo de vocês, acaba, tá? A minha participação acaba aqui. Eu não vou dar aula mais para vocês, mas eu vou sempre entrar nas aulas, porque eu vou estar vendo a aula da Cris Santos, para falar sobre locução, interpretação, que é muito legal, a aula dela é muito bacana, vocês vão adorar, e a aula também do Moreno Fala Sério, que é um cara muito legal, que trabalha na Rádio Sul América Paradiso, já tem uma experiência muito boa, e vai passar essa experiência para vocês. Essas aulas do Moreno são locução, para dar um apanhado rápido de locução, e também edição de áudio, que vocês precisam ter edição de áudio no Audacity, que é um programa gratuito. Então, assim, não quero que vocês fiquem aborrecidos, que nós vamos estar juntos em todas as aulas, tá bom? Eu vou fazer igual palestrante. Gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Não quero ninguém aqui chorando. Não quero os olhos de lágrimas aí, porque eu volto na próxima aula e vocês têm o grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e mandarem coraçãozinho se tiverem com saudade. Alguma dúvida? Nenhuma. Não. Só agradecer. Pela oportunidade, pela aula. Na verdade, eu tenho uma dúvida, sim. Opa, que legal, obrigado. Fala, Vitor. A gente vai manter contato, você vai manter contato com os alunos, ou a gente depois vai ter que parar de se falar? Tá com saudade? Mas peraí, o Vitor, calma, fica tranquilo, Vitor. Não há nenhum problema, Vitor. O Vitor já está com saudade, o Vitor já está se sentindo mal aqui. Vitor, não, fique tranquilo. A gente vai manter, vocês vão manter o grupo aí, tá? Vitor, deixa eu falar uma coisa com você. Espero que aconteça, né? A gente vai tentar ampliar o projeto. Vamos ver se acontece, né? E aí, se a gente conseguir essa ampliação, eu vou pedir para que vocês que já fizeram venham a ter o registro profissional. Então, assim, vocês estão fazendo hoje um projeto que a gente vendeu, né? Conseguiu o apoio, foi apenas o projeto do curso de locução para vocês fazerem podcast. Aí, se por acaso a gente conseguir esse bônus, dar continuidade, eu solicitei para que vocês façam 8 meses de curso e que possam receber o registro profissional ao final. Exatamente. O Gleison que deve estar feliz da vida, porque ele tenta isso há muito tempo. Então, olha, a partir de hoje, coloque a gente nas orações de vocês para que a gente possa ter sucesso nessa empreitada. E aí vai ter além das aulas aí vocês vão ter aula de tudo. Que vocês vão ter já tiveram com a Aline Veronese, vão ter mais aulas da Veronese, vão ter mais aulas com... Enfim, aí é outra história, são 8 meses, muito legal, espero que tudo dê certo. Tá? O que a gente pode fazer para ajudar? Pensamento positivo. Não, fazer um depoimento, mandar um depoimento. Eu acho muito bonitinho isso. Tá. Obrigado aí. Gostar do feedback do... Vão ter que carregar um saco de cimento por dia. Eu acho que vocês iam carregar o saco de cimento, né? Obrigado. Aquele depoimento. Gostar do feedback do exercício. Pode deixar que eu mando. Feedback do exercício. Ali tá do tudo lá. caderno. Já vi. Mas você é muito, vamos dizer assim, você, na minha época, eu chamava de maroto. Você está cobrando o
o feedback do exercício. Você mandou esse exercício às 5h01. Quando começou a aula, você mandou a sua participação, viu, Gleice? Estou de olho em você, tá bom? Gente, um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Valeu. Pensem positivo para que tudo dê certo. E nós estamos agora, com o final dessa aula, na metade do nosso projeto. Nós temos mais 8 aulas. 4 aulas com a Cris e 4 aulas com o Moreno, tá bom? Obrigado por terem aqui, obrigado por terem vindo hoje. Muito obrigado. E quem não pôde vir, a aula está gravada para que a gente possa depois acessar e não perder nenhum conteúdo. Gente, obrigado, tá? Obrigado. Valeu, Boa noite, gente. Tchau. Valeu. Fiquem com Deus, vocês também. Valeu, Kelly. Valeu, Gleison. Valeu, Gabriel. Valeu, todo mundo. Tchau.